Olá, gente, olha só, estamos no segundo vídeo acerca de romantismo e vamos trabalhar agora a primeira geração, tá certo? Olha só, sempre que eu falar em primeira geração, segunda ou terceira, vocês já precisam lembrar que eu estou me referindo à poesia romântica, tá certo? A parte que se divide em primeira geração, segunda e terceira não é a prosa. Isso às vezes cai em determinadas pegadinhas. A segunda geração da prosa romântica, opa, tá errado já aí, tá? A prosa não divide-se em gerações. Então eu tenho aí a poesia. Então vamos estudar agora a primeira geração da poesia romântica. Johnston, o que é que eu preciso saber a priori acerca desse assunto? Olha só, gente. A gente precisa lembrar que a primeira geração romântica é o início do romantismo, né? E eu falei para vocês na aula de arcadismo que existia um conteúdo histórico que lutou para tornar o país independente, não é? Lutar para tornar o Brasil independente, que foi a Inconfidência Mineira. Eu não sei se vocês lembram, mas eu citei lá na última aula de arcadismo que a luta para permitir que o Brasil se tornasse independente surgiu no arcadismo. Porém, a concretização dessa independência só foi possível no romantismo. E vai bater, gente, com essa primeira geração. Ou seja, a primeira geração romântica, ela vai ser voltada para idealização gigantesca do Brasil, né? Vai existir uma paixão muito grande, não é, uma proteção muito grande acerca da nação. Então a gente precisa saber que essa primeira geração é uma geração de defesa mesmo. Então por isso, gente, que nós precisamos saber os nomes que podem ser atribuídos à primeira geração. Não é? Os nomes que precisam ser atribuídos, que podem ser atribuídos à primeira geração romântica. Por quê? Nos vestibulares, no Enem, lá pode ter assinale a alternativa acerca da primeira geração romântica, mas também o enunciado pode trazer assinale a alternativa acerca da geração nacionalista. E olha só, gente, a primeira geração romântica, ela pode ser chamada de nacionalista, ela pode ser chamada de patriota, ela pode ser chamada de ufanista ou indianista. Sendo bem sincero com vocês, os três primeiros nomes remetem a uma única característica, amor pela pátria, tá? Uma pessoa ufanista é uma pessoa patriota, é uma pessoa nacionalista, ou seja, uma proteção gigante pela nação, pelo país, tá bom? E a primeira geração, ela pode ser chamada também de geração indianista, porque nós vamos trabalhar aqui um movimento muito forte de defesa também ao índio. Então por isso que a gente cita não só a parte nacionalista, como também a parte indianista. Johnston, nessa primeira geração eu preciso saber mais o quê? Eu preciso saber que em cada geração nós vamos encontrar um líder. Nós vamos encontrar uma pessoa que representa aquela geração e que liderou, não é, a geração como um todo. E quem vai liderar a primeira geração romântica vai ser o introdutor do romantismo na literatura brasileira. Aquele cara que eu citei para vocês na videoaula 1 de romantismo, que ele realmente obteve destaque, não é? Eu falei para vocês que Gonçalves de Magalhães, ele não obtém destaque. Não é? O introdutor do romantismo no Brasil. Porém, o introdutor do romantismo na literatura brasileira, Gonçalves Dias, ele vai ganhar destaque porque introduziu o romantismo na literatura brasileira, mas também porque ele foi o grande representante e líder da primeira geração romântica. Então, líder Gonçalves Dias. Johnston, o que é que eu preciso saber mais acerca da primeira geração? Eu preciso saber as obras que marcaram essa época, não é? Eu preciso lembrar, gente, olha só, eu preciso lembrar de uma obra chamada Canção do Exílio, tá bom? Canção do Exílio. Eu preciso lembrar de Os Timbiras, e eu preciso lembrar de uma obra chamada Ijuca Pirama. Olha só, eu preciso fazer algumas ligações aqui, tá certo? Primeiro, Johnston, Canção do Exílio, cita um trechinho aí, ó. Gente, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Uma dica importante para a Canção do Exílio, tá? Quando diz assim, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A gente precisa saber que essas três obras foram escritas e publicadas por Gonçalves Dias. Saber que quando Gonçalves Dias escreveu Canção do Exílio, ele estava exilado.
Ele não estava no Brasil, tá certo? Devido à luta, à liberdade de expressão, ele teria sido, não é, colocado para fora do país de forma obrigatória, o que nós chamamos de pessoa exilada, e aí lá fora ele reconhece e valoriza a sua nação. E aí é quando ele escreve: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. É uma supervalorização à pátria, ao Brasil. Uma dica importante também, que já caiu inclusive no Enem. Olha só, quando ele diz minha terra tem palmeiras, que cor são as palmeiras? Verde, né? E ó, onde canta o sabiá? Que cor, não é? Qual a cor do sabiá? Cor primária e tal, amarelo. Então o que é que acontece, gente? Isso já caiu em diversas provas e uma dica importante. Canção do Exílio é uma obra de Gonçalves Dias, é uma obra que marca a primeira geração da poesia romântica, porém Canção do Exílio foi uma obra que foi direcionada à homenagem da bandeira nacional, tá certo? Canção do Exílio tem uma representação muito forte porque faz homenagem à bandeira nacional, de forma muito intrínseca e nas entrelinhas. Quando ele cita Palmeiras e Sabiá, ele faz de propósito para citar as cores da bandeira nacional, tá certo? Então, Canção do Exílio é uma obra que homenageia a bandeira nacional. Pontos importantes também, olha só. Gente, Canção do Exílio vai ser uma obra muito nacionalista. Então você sempre vai ligar a Canção do Exílio a esses três primeiros nomes, tá certo? Canção do Exílio representa a fase nacionalista, patriota ou ufanista. Só que em vestibulares mais puxados, mais complexos, em que as bancas adoram colocar pegadinhas, você vai lembrar o seguinte, ó, que Os Timbiras e Ijuca Pirama são obras também de Gonçalves Dias, porém são obras de temática indígena. E não é que não faça parte da nacionalidade, mas é que essas duas obras vão representar a fase indianista da primeira geração. Então vamos treinar. Johnston, como isso pode cair em vestibulares mais complexos? Pode falar o seguinte, ó, o aluno muitas vezes ele não consegue nem pegar esses nomes todos. Mas às vezes o aluno estuda, pega, mas não se atém como os vestibulares podem cobrar. Então olha só como já caiu em vestibulares extremamente complexos e que os alunos não conseguiram gabaritar as questões. Olha só, já caiu, por exemplo, Canção do Exílio é uma obra que marca a fase indianista da primeira geração romântica. Tá errado. Tá certo? Canção do Exílio marca a fase nacionalista, patriota ou ufanista da primeira geração. Bem como eu não posso afirmar em uma questão do vestibular que Ijuca Pirama vai marcar a fase nacionalista. Ô Johnston, a primeira geração da chamada nacionalista? É, porém a primeira geração pode representar, pode perceber aí ó, que eu tenho 4 nomes. E eu preciso lembrar, tá, que existem obras que marcaram determinados tópicos desses, determinadas fases. Então a fase indianista foi marcada pela publicação de 2 obras, Os Timbiras e Ijuca Pirama. Já a obra Canção do Exílio vai marcar a fase nacionalista, patriota e ufanista. No próximo vídeo nós vamos trabalhar a segunda geração romântica, que é chamada de mal do século, não é? Ou byroniana. Então fica ligado nisso aí. Nós vamos trabalhar Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. A segunda geração romântica também pode ser chamada de mal do século. Gente, abraço e até a próxima aula.